A palavra do Senhor, em João, capítulo de número 1 e versículo de número 12, nos diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu santo nome. Deus é um Pai bom e está interessado na tua vida. Sempre costumo dizer essa frase porque é evidente, é real, é sincera no Evangelho, nas Escrituras, de pai para filho, de Deus para o homem. Aqui João diz que todos quantos receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não somente aqueles que levantaram as suas mãos em um culto dizendo, não, eu recebo Jesus como meu Salvador. Não, de fato eu sei que eu preciso dele e que a minha vida sem ele não sei absolutamente nada. Não somente aquele também que repete uma oração com alguém dizendo, eu desejo receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas principalmente aquele que, dia após dia, com cada ato, com cada palavra, com cada emoção sincera diante de Deus, evidencia, não com os lábios, mas com a sua alma, com as suas atitudes, corpo, alma e espírito, que de fato se renderam ao senhorio de Jesus e à salvação que Ele proporciona. Mas você já parou para pensar em Deus como um Pai? Já imaginou nos bastidores da tua vida como Ele trabalha? Já parou para pensar em cada detalhe que muitas vezes passa desapercebido e nós achamos que está ali por acaso, mas foi o Pai mesmo que trilhou esse caminho para nós percorrermos? Pois bem, convido você então a pensar um pouquinho nessa paternidade divina, nessa excelente paternidade, coisa de Deus para nós, do Pai para o Filho. É interessante que em muitas coisas que o Pai humano faz, a gente pode ver também Deus agindo, Deus trabalhando de semelhante forma e de forma mais profunda ainda. Muitas vezes, quando o filho é pequeno, engatinhando ainda, bebê de colo, ele se encanta vendo o brilho de uma faca ou até mesmo os adultos pegando um copo de vidro e tudo mais, ele quer participar daquilo ali, por um descuido de alguém, ele acaba pegando uma faca, um copo de vidro, um objeto cortante, algo que pode machucá-lo. E o que acontece então? O pai ou a mãe logo vai correndo, tira aquilo da mão do filho, ele chora uma barbaridade, porque para ele, naquele momento, era uma coisa que ele gostaria de ter na mão. O brilho daquela faca, aquela coisa nova aos seus olhos e ao seu tato, aos seus sentidos, faz com que o filho fique chorando por um período, por não entender que a sabedoria do pai, antevindo já os fatos, logo pôde imaginar que o pior pudesse acontecer. Deus, como um pai bom, também tira facas, tira copos, tira objetos cortantes da mão dos filhos. Quer ver? Em muitos relacionamentos, onde as pessoas se envolvem sem saber ao certo, Deus acaba afastando as pessoas porque, ainda que a menina tenha orado, pedindo aquela pessoa tão bela, que se aproxima com um papo bom, Deus sabe que é faca e que pode cortar, que pode machucar. E assim também com o menino que vê aquela moça bonita e diz, não, ela é tão bonita, por que eu não posso tê-la? Não é? Deus afasta, porque a faca pode cortar. Ou aquele contrato de empresa, ou aqueles negócios que você pensa em fazer, decisões a tomar, ou até mesmo bens materiais que você quer adquirir. É bonito, brilha aos seus olhos. Você precisa daquilo, entre aspas, você acha que precisa. E Deus, como um pai bom, afasta de você. Momentaneamente nós não entendemos tudo isso, nós achamos que Deus até mesmo está um pouco irritado conosco ou não gosta tanto da gente assim. Mas lá no futuro nós vamos entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que se Ele tirou algo das nossas vidas, é porque Ele tem algo muito melhor. E Ele sabe, porque é Pai, Deus conhece tudo, sabe o futuro, que aquilo poderia nos machucar. Semelhante modo, a operação divina também age quando um pai humano pensa no seu coração, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu quero fazer questão de dar o melhor estudo, de colocá-lo na melhor escola, de dar a ele algo que eu não tive. E se eu disser que Deus também já agiu assim, na história da eternidade, se é que nós podemos dizer que a eternidade tem uma história, agiu na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus
sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo homem, obediente até a morte, morte de cruz. Ele, naquele momento em que estava morrendo na cruz do Calvário, todo o pecado, toda angústia, toda doença, tudo aquilo que há de ruim, tudo aquilo que hoje poderia nos impedir de ser um ser humano melhor, estava sobre ele. Ali naquele exato momento, Deus estava olhando para a nossa vida e dizendo: tudo aquilo que eu passei, eu não quero que meu filho passe. As aflições, as agonias de estar preso numa cruz, sangrando, morrendo lentamente, as enfermidades, as tribulações, as angústias, os medos, o terror, o pavor. Jesus, sendo Deus, estava dizendo: no futuro, como escrito em Isaías, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficaria satisfeita. Ele estava dizendo na cruz: eu não quero que os meus filhos passem por isso. Por isso mesmo, eu vou levar sobre mim tudo aquilo que poderia lhes causar dano. É exatamente isso que Deus faz, queridos, pela nossa vida. Por cada um de nós, em cada momento, Ele nos deu o seu Filho para que essa paternidade se fizesse presente e real. E assim, tudo quanto nós tivermos de medos, angústias, dificuldades, doenças, nós podemos crer que no Calvário já foi extinto, está pago, está consumado. Deus não quer que os seus filhos sofram o que Ele sofreu naquele momento. Você crê nisso? Pois é, Deus é um Pai bom. Rapidamente também, gostaria de lembrar um outro fato. Quando muitas vezes o filho chega da escola e assume um compromisso na escola que o pai ainda não sabe. Ele chega mais ou menos no período da noite ou no final da tarde, dependendo do período que ele estuda, se é de manhã, à tarde ou às vezes à noite, mas quando ele é pequeno ou um pré-adolescente, vamos exemplificar assim porque fica mais fácil. Quando o filho é um pouquinho maior, ele já começa a assumir responsabilidades. Mas quando ainda é um pré-adolescente ou uma criança, que o pai vê que o filho chega, quer dizer alguma coisa, o pai pergunta: o que foi? Não é? Aí o filho logo diz: olha, eu fiz um compromisso na escola. Eu dei a minha palavra que eu levaria tal coisa. Eu afirmei que aconteceria isso, que o Senhor faria isso. Então o pai dá um jeito, se vira ali, né? Melhor dizendo, numa linguagem mais popular, para dar ao filho aquilo que ele tratou, para fazer valer, fazer se cumprir a palavra que o filho deu. Deus também faz isso com as nossas vidas. Você acredita nisso? Não? Pois bem, existe um homem na Bíblia chamado Elias, que simplesmente, por ser profeta, disse que não choveria por um período. E exatamente a palavra dele se cumpriu em todo o território que ele disse que não choveria. E depois, quando ele tornou a dizer que as portas dos céus, as comportas celestes, iriam se abrir para a chuva, choveu novamente. Sabe o que é isso? Em uma linguagem para nós contextualizarmos com aquilo que eu estou dizendo, era como se Elias tivesse dito: Senhor, eu fiz uma oração, e agora, Pai? Eu disse que não ia chover, e Deus dos altos céus disse: tu és o meu filho, pode deixar, eu assumo contigo esse compromisso. Também não vai chover enquanto você não mandar, não ordenar que chova novamente. Deus é um Pai bom e Ele está interessado na tua vida. Deus, com certeza, procura o melhor para ti. Assim como um pai humano também, logo à noite, quando o filho é recém-nascido, embala o seu filho no colo, nos braços, canta uma música para ele ninar, coloca num berço, dá toda assistência. O nosso Pai Celestial também faz isso. Ele, quando logo no começo da nossa fé, quando nós ainda estávamos engatinhando na fé, Ele nos tomava nos braços, nos ninava, nos dava enquanto dormíamos. E quando o filho cresce é diferente? Quando o filho cresce também, muitas vezes, preocupação de pai e de mãe, de olhar se o filho está bem, se numa noite fria ele está bem coberto. Quanto mais Deus, quanto mais nosso Pai Celestial, Ele dá aos seus amados os desejos mais íntimos do coração, que andam de acordo com a sua vontade, enquanto descansam. E enquanto descansam, Deus trabalha, como um Pai bom que é.
Isso não é magnífico? Esse poder está ao seu alcance. Se decidir andar com Jesus e entregar sua vida a Ele, não somente de boca, de lábios, mas de coração, de atitudes, de alma, de espírito, de corpo, com toda a tua força, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. Isso está à sua disposição, essa paternidade magnífica. Deus é um Pai bom e está interessado na tua vida. Você acredita nisso? Isso é tremendo do céu para as nossas vidas. Com certeza Deus tem algo muito maior do que este sofrimento, do que esse teu medo. Vai se tornar pequeno diante da magnitude das bênçãos, da paz, da alegria verdadeira e da tranquilidade que Deus pode dar. Ele é um Pai que se preocupa com você. Se preocupa com tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. E essa paternidade está diante de ti. Se tão somente creres, acreditares que Jesus é o Filho de Deus e que veio, pagou o preço para que você fosse chamado Filho de Deus e aceito como filho, Ele com certeza vai habitar o teu coração, vai trabalhar por você. E se você também, às vezes já é um filho, não é? Já tem um certo tempo de caminhada, mas ainda não sabe dos benefícios dessa paternidade, abra os teus olhos espirituais e também o teu coração para essa verdade. Deus é um Pai bom, está interessado na tua vida. Assim como o filho pródigo, que gastou todos os bens que recebera do seu pai, pediu a parte da sua herança, o que era permitido somente quando o pai morria, e tomou o seu próprio rumo, gastou tudo aquilo que o pai havia dado, melhor dizendo, com prostitutas, com talvez jogatina, se fosse nos dias de hoje, mas quando viu que estava numa situação tão suja, caiu em si. Leia a parábola do filho pródigo, procure saber a respeito. Ele caiu em si e viu que Deus era tão bom que dava pão aos seus trabalhadores, não faltava alimento para os seus trabalhadores. Quanto mais para alguém que ainda tinha o sangue nas suas veias deste pai. Então ele volta, ensaia um discurso de arrependimento, nem chega a dizê-lo, mas ele simplesmente diz: Pai, pequei contra ti. O pai já se lança nos braços dele, já o abraça, se lança ao pescoço, melhor dizendo, como diz a palavra. O beija, diz: tragam depressa uma sandália, um anel, vestes novas, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque quando o pai viu ele de longe, ainda na metade do caminho, o pai correu até ele e fez tudo isso. Deus é um Pai bom. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus falando, se vosso Pai humano, se um Pai humano sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai celestial que está nos céus. Esse Pai celestial, esse Pai que está nos céus, não dará boas coisas aos seus filhos, a quem lhe pedir? Pois bem, isso está à tua disposição. Fique com essa palavra e ore a Deus para que o Espírito Santo revele ainda mais como é esse relacionamento desse Pai divino com você. Amém? Experimente essa paternidade tremenda sobre a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.